Bom dia, muito bem-vindos à estreia do nosso programa, o Desmistificando. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV FAP. Eu sou César Quaresma e a partir de hoje estaremos juntos nas manhãs de terça-feira, trazendo assuntos mais polêmicos que envolvem as notícias falsas. O que os comunicadores pensam sobre as fake news? E o povo? Você consegue diferenciar uma verdade de uma mentira? E quantas fake news foram capazes de influenciar as nossas eleições? Tudo isso, claro, com a presença de Marcelo Taz e Ricardo Lessa aqui no nosso estúdio do Desmistificando. E antes da gente começar esse bate-papo com os nossos convidados, Laura e Paola adentram o universo acadêmico da FAP e conversam com os professores sobre o fenômeno das fake news. Roda a matéria. Quando eu penso em fake news, penso numa situação bem contemporânea nossa, onde muita gente ganhou voz por conta das mídias sociais. As fake news têm se tornado algo muito importante, muito debatido. Elas influenciam diretamente na formação política da vontade. Mas não sabe muito bem como usar essa ferramenta que tem na mão, né? Fake news eu acho que é um fenômeno, assim como a selfie, né? Um fenômeno que não surgiu necessariamente agora, acho que a gente deu um nome para isso. Uma das principais consequências, na verdade, da fake news que a gente está sentindo cotidianamente é uma ruptura dentro da nossa comunicação, né? Eu acho que o problema de fake news, por um lado, tem a ver com a democracia. A democracia já era retórica e argumentativa na Grécia. Tem uma piora que são as ferramentas de mídias sociais. Na verdade, é algo que sempre existiu. Os boatos falsos já eram fake news. No momento em que as fake news elas se popularizam, na verdade elas destacam. A nossa relação com a informação ela não está dentro de um âmbito racional, mas sim no âmbito de crença. O problema de agora é que com redes sociais eles tomam uma outra dimensão, claro. E desde 2016, com as eleições do Trump, Brexit, aqui esse ano no Brasil, né, a questão das fake news tem se tornado algo muito importante, muito debatido, né, porque elas influenciam diretamente na formação política da vontade. Como é mais importante hoje em dia você ter opinião, você transmitir opinião do que você ter conhecimento, as redes sociais elas são o verdadeiro ambiente de proliferação dessas ideias mal fundamentadas que acabam se tornando notícias, né? Fake news, notícias falsas. O problema de agora é que com redes sociais eles tomam uma outra dimensão, claro. Eu acho que fake news não tem cura. Veio para ficar. E para debater com a gente sobre esse fenômeno avassalador da nossa geração, o Desmisticando trouxe duas presenças ilustres. O primeiro deles é escritor, repórter e apresentador. Foi editor do jornal Hora do Povo e colaborador do Pasquim. Passou pela Manchete, Globo, Estadão e Gazeta Mercantil. Hoje ele é apresentador do tradicionalíssimo Roda Vida da TV Cultura. Tenho a honra de estar ao meu lado, Ricardo Lessa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, honra é minha. E para compor o nosso bate-papo, ele é educador, jornalista, comunicador e extraterrestre. Comentarista na Rádio CBN e no Jornal da Cultura, foi apresentador do CQC e vive nas memórias afetivas de diversas gerações como o repórter Ernesto Varela, professor Tibúrcio e Telekid. Para compor esse bate-papo, Taz, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, César. Alegria. Bom, para começar essa conversa, eu queria falar sobre internet, até porque é o principal meio onde essas fake news elas estão presentes. Até recentemente, como o Facebook e o WhatsApp, eles mudaram a política deles para tentar bloquear essas fake news. Vocês acreditam que, de fato, essas plataformas elas têm essa obrigação de vigiar todas as notícias que lá são propagadas ou os usuários que utilizam essa plataforma de uma maneira errônea, uma vez que, teoricamente, elas foram criadas para entretenimento, postar o seu dia a dia? Quem quer começar a responder? Olha, antes de tudo é bom falar que fake news é uma expressão fake, na minha opinião, porque ela não é news, ela não é uma novidade. Então, para mim, quando a gente fala fake news, parece que é uma coisa que surgiu agora. E é uma expressão falsa para mim, sabe? Porque a mentira não surgiu hoje, né? Não, nem no jornalismo, né? Assim, o jornalismo sempre, isso sempre foi um efeito colateral da informação. Você tem informação falsa e muitas vezes informação plantada. Sempre foi um jogo entre o jornalista que está atrás
de encontrar o verdadeiro e o cara e o outro lado que quer esconder isso. Então é um jogo isso mesmo. Certo. E muitas vezes a gente pisou nessa casca de banana e publicou uma notícia falsa. Mas você acredita que essas plataformas, elas têm que ficar vigilando ou não? Que, como eu disse, querendo ou não, elas surgiram com um outro objetivo. Então, né? essa que é uma boa pergunta, porque eu creio que as plataformas têm responsabilidade, sim. E esse foi enfim, o grande debate contemporâneo é esse, né? O Facebook falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas um tubo onde as coisas circulam. Mentira. Como o Twitter também, que virou a principal canal de expressão do presidente Trump, eles se defendem dessa maneira, dizendo, não, nós somos só um canal de comunicação social, como o WhatsApp. O WhatsApp é um canal de mídia social, para as pessoas se relacionarem. E, a princípio, não teria como vigiar o que se... E não consegue mesmo vigiar o que se publica ou não, né? Só que tem uma grande diferença entre o que é uma mídia tradicional, que está lá no papel escrito ou está exposta na televisão, em que os donos, os proprietários são responsáveis pelo que se publica. Não é? Acontece que com essa rapidez das mídias sociais, as pessoas acabaram se informando pelas mídias sociais. Então, na prática, eles deixaram de ser canais e passaram a ser plataformas. Correto. Né? E isso, eles não podem se negar a ter algum tipo de intervenção, os donos, sobre o que é publicado ou não. Perfeito. Então, vocês acreditam que, de fato, essas plataformas elas têm a obrigação de verificar aquelas notícias? Eu acho que verificar é impossível, como disse o Lessa, eu concordo com ele, mas elas são responsáveis, certo. Que é diferente. Verificar é uma coisa quantitativamente impossível, mas responsabilidade é outra coisa. Elas têm responsabilidade sobre essa novidade. E aí é que eu acho que é muito importante a gente ter muito cuidado, porque assim, o que existe hoje é uma situação muito nova, que nenhum de nós sabe onde vai dar. Então, é difícil nós legislarmos, é difícil nós apontarmos uma saída, é difícil entendermos quem está causando o ruído. E é muito importante fazer isso que a gente está fazendo aqui. Uma conversa aberta sobre algo que a gente ainda não conhece. Querer dizer, não, isso daí eu conheço, isso daí a mídia tradicional faz muito bem. Não, a gente não sabe como lidar com essa novidade, e essa novidade, para mim, tem um componente muito claro, que é a participação do cara que está do outro lado. Né? Até falando sobre essa novidade, de fato a gente ainda está engatinhando na internet, é algo completamente novo. Até que, por exemplo, essas plataformas, elas terem que ter essa responsabilidade em cima de todo o conteúdo. Vocês acreditam que talvez seria o caso, assim como a TV, vocês, comunicadores, vocês estudaram, depois passaram num processo de estágio, foram construindo uma carreira, até chegar ou ter a caneta na sua mão, ou ter o microfone, ou a câmera. Teria que na internet ter uma legislação de que apenas quem pode dar notícias são jornalistas, comunicadores? O que vocês acham? Isso não existe, não tem a menor condição. A mudança que aconteceu na comunicação e com a internet foi justamente que os receptores deixaram de ser passivos. Né? As pessoas que recebem as notícias, elas também fazem notícia. Então, quando se criou o WWW, o World Wide Web, ela justamente criou a interação. Na época da televisão, que o McLuhan já falava da aldeia global, os receptores eram passivos, eles só recebiam as notícias. Com o WWW, com a internet, os receptores passaram a ser ativos, então eles podem participar. Isso foi ótimo e foi péssimo. Né? Um dos caras que fundou a internet, que é o Vint Cerf, ele fala isso, que a melhor coisa da internet é que estamos todos conectados. E a pior coisa da internet é que estamos todos conectados. Então, o receptor passou a ser ativo. Os jornalistas
deixaram de ser proprietários da notícia e as autoridades da notícia. Porque uma pessoa lá no Afeganistão pode postar um vídeo e pode postar uma notícia, e às vezes é muito importante que o sujeito lá na Síria, né, possa mostrar que está tendo um massacre. Né, e isso vai ser tão considerado como um jornalista de 30 anos, 40 anos, que foi cobrir o fato na mesma Síria, mas não chegou até a explosão lá, que houve o massacre e tal. Ter o acesso ao local. Pô, a gente acaba, às vezes, até responsabilizando essas fake news por o povo no geral, como postando na internet. Só que, como você mesmo disse, Taz, o jornalismo, ele conta também mentiras, só que a gente tem muito a lenda de que o jornalismo ele é totalmente isento de mentiras, ele está 100% contando a verdade. Você acha que talvez essa pressão em cima de um jornalista diria acabar não até às vezes assumindo um possível erro, uma possível matéria falsa, faça com que se propague fake news ou não? Olha, o que temos aí, que o Lessa falou com muita clareza, né, essa mudança da passividade de quem recebe a notícia, eu tenho uma doença incurável que é o otimismo. Eu creio que o jornalismo tem muito a melhorar com essa situação. Porque a situação anterior, que o jornalista, às 9 da noite, dava o resumo do que aconteceu no Brasil e no mundo, como os locutores falavam, era uma mentira. Ele nunca deu um resumo do que aconteceu no Brasil e no mundo, porque isso é impossível. Em 40 minutos, em 30 minutos, é impossível. E então nós tínhamos uma falsa ilusão de que quando você assistiu o telejornal, você vai dormir sabendo o que aconteceu. Era mentira isso. E no mundo conectado, a gente percebe que não sabemos o que aconteceu no mundo, e isso é bom, porque imagina você saber de todos os assassinatos, todas as pessoas envenenadas, você entendeu? Uma loucura. Então, eu gosto muito de enxergar esse fenômeno como algo que caminha para uma coisa mais verdadeira. O que vai ainda determinar esse progresso é o nosso discernimento. E eu não estou falando aqui, obviamente, contra o jornalismo, quando eu falo que o jornalismo também publicava coisas falsas. Eu só estou apenas falando uma verdade. Sim, todo entendeu? mundo sabe. O clássico jornalismo marrom que sempre esteve ao lado do jornalismo, digo, de credibilidade e tal. Ou mesmo de você ter uma manchete que dá uma roubadinha para vender o jornal. Isso sempre aconteceu, a coisa bombástica, a coisa sensacionalista. Como eles botaram, né? Bom, a notícia bombástica explodiu a televisão. Me lembrou aquela história da violada no auditório. Violada no auditório. Né, quebrou. O cara quebrou o violão, foi o Sérgio Ricardo, no festival. Mas violada no auditório dá o segundo sentido de que houve uma violência sexual. Você pode chamar isso de clickbait, como é o que a gente chama hoje. É um clickbait, quer dizer, isso não é novidade. A novidade, realmente, é que nós estamos diante de uma situação conectada e o cara que recebe, o receptor, ele também emite. Sim. Então, aumenta a quantidade de ruídos, porque você tem mais gente emitindo e gente descontrolada, desde gente que não tem preparo até gente que quer mesmo jogar uma fake news, como a gente viu no caso das eleições, do Trump principalmente. A gente marqueteiros que agora, ao invés de fazer programa do horário eleitoral, ele cria um monte de notícias. Pessoas mal intencionadas a gente sempre teve, né? Talvez seja esse o problema e não quem está com o controle da comunicação. A gente vai falar ainda bastante disso. Eu só vou chamar um rápido intervalo que o nosso primeiro bloco chegou ao fim. Mas você fica ligado na gente, viu? Que voltamos já. Uma ideia pode valer muito. Faça acontecer. Muitos querem atalhos mágicos. Percorra caminhos desconhecidos. Falhar não é uma opção.